Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, porque o celular está travando, então vou ser muito breve. Lucas 16, 19, a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já tinha falado essa palavra de Lucas 16, 19, vai falar do rico e do mendigo. Só que eu acho tremendo que eu meditando essa palavra novamente, o Espírito Santo me fez entender algo novo. Eu quero compartilhar contigo, para a honra e glória do meu Deus, que Ele cresça ou diminua. Tudo é para a honra e glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro me molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de quando você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está em consolo aqui, enquanto você está em tormento aí. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os daí para cá. Então o rico disse: Pai Abraão, mande que Lázaro vá à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim também que não venha para este lugar de tormento. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa história que Jesus relata, a Bíblia diz que tinha um homem rico que se vestia muito bem. Jesus faz questão de mencionar que esse rico era alguém que se vestia com roupa cara, com tecido finíssimo, com roupa de purpura. E a palavra afirma também que na porta desse rico tinha um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que esse mendigo, ele ficava ansiando as migalhas que caíam da mesa do rico. Percebe que enquanto o rico estava se alimentando, o mendigo estava olhando, contemplando. Aí a Bíblia vai dizer que os dois morrem. Os dois morreram no mesmo ano, irmão. Os dois não morrem no mesmo dia. Os dois morrem no mesmo ano. Aí o interessante é que a Bíblia fala que quando o rico morre, o rico é sepultado e vai para o inferno. Agora o mendigo, quando morre, a Bíblia diz que os anjos vêm e levam o mendigo. Agora entenda isso aqui comigo. Percebe quando os dois morrem, o rico vai para onde? O rico vai para o inferno. E o mendigo vai para onde? Para o seio de Abraão, vai para o paraíso. Agora entende, irmão, não é só porque ele é rico que ele vai para o inferno, não é isso. É porque ele colocou a riqueza dele acima de Deus. Então foi por isso que ele foi para esse lugar. Não é só porque é rico vai para o inferno, não é isso. É porque esse rico foi alguém que viveu sem Deus. E a Bíblia diz no livro de Salmos: todo aquele que se esquece de Deus, o lugar que lhe cabe é o inferno. Então percebe-se, este rico só foi para esse lugar porque ele viveu sem Deus, quis saber de uma vida luxuosa sem Deus. Agora escuta comigo isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando os dois morrem, entenda comigo isso aqui. Quando os dois morrem, a Bíblia diz que o rico vai para onde? Para o Hades, para o inferno. Olha que tremendo, irmão. Entenda isso aqui. O rico vai para o Hades, o mendigo vai para o seio de Abraão. Aí o interessante é que quando o rico olha para cima, ele vê quem é o mendigo. Agora entenda isso daqui. Percebe que era o mendigo que contemplava o rico. Era o mendigo que notava o rico em vida. Quando os dois estavam com vida, era o mendigo que contemplava o rico todos os dias vivendo de grande luxúria. Agora quando os dois morrem, agora é a vez do rico de olhar o mendigo. Agora entenda comigo isso aqui, entenda comigo. Olha que tremendo. Aí ele vai falar assim: Pai Abraão, envia Lázaro para que me molhe a ponta do dedo. Olha que tremendo, irmão. Entenda isso aqui. Ele está falando para Abraão enviar Lázaro. Então se ele quer que Abraão envie Lázaro, significa que ele quer ficar perto do mendigo. Agora entenda. Quando os dois estavam vivos na terra, você não via o rico querendo se aproximar do mendigo. Porque mendigo é alguém excluído pela sociedade. Se você olhar, você não vê ninguém querendo se aproximar do mendigo. Agora entenda isso aqui. Olha que tremendo. Quando os dois morrem, você vai ver que o rico vai falar assim: Pai Abraão, envia Lázaro para que me molhe a língua. Olha que tremendo, irmão. Na vida, ele excluía Lázaro. Na vida, ele queria distância de Lázaro. Mas agora que morre, quer se aproximar de Lázaro. Eita glória! Sabe o que significa isso? Eu vou falar. Sabe o que significa isso? Hoje tem pessoas que excluem a gente. Hoje você fala da palavra, tem pessoas que não querem ficar perto de você. Hoje te exclui. Hoje não quer saber de Deus. Você fala da palavra, quer distância. Mas nesse dia, vai querer estar perto de quem ela excluiu.
Eita glória, você quer ver uma coisa? A palavra de Deus fala no livro de Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Deus toma a boca do pastor Amós e Deus diz assim: eis que enviarei sobre a terra uma fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir as minhas palavras. As pessoas correrão do oriente ao ocidente em busca da palavra do Senhor e não encontrarão. Aleluia! Agora entenda isso aqui, entenda isso. Olha o que Deus disse: as pessoas correrão do oriente ao ocidente em busca da palavra e não encontrarão. Então percebe, hoje você pode, eu vou falar. Hoje você pode não querer saber da palavra. Hoje você pode excluir essa pessoa que fala da palavra. Hoje você quer distanciamento de quem fala de Deus. Mas nesse dia você vai correr atrás daquilo que você rejeitou e não vai encontrar. Aleluia, Deus! Eita glória, Jesus! Eu vou falar, Jeová. Oh, glória a Deus! Agora entenda comigo isso aqui. Percebe que Lázaro, quando estava na vida, o rico não quis saber dele. O rico excluía. Agora que morre, quer trazer para perto. Eita, filho, por isso que a Bíblia diz, no livro de Isaías 55:6, busquem ao Senhor enquanto se pode encontrar, invoquem enquanto Ele está perto. Aleluia, Deus! Busca enquanto se pode encontrar, invoque enquanto Ele está perto, porque eis que virá um dia em que enviarei sobre a terra uma fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir as minhas palavras. Filho, a igreja vai subir, rapaz. A igreja vai ser arrebatada. A igreja somos nós. Você é a igreja. Se você tiver em santidade com Deus, no momento da trombeta, a igreja vai subir. E quem ficou vai correr atrás da palavra e não vai ter mais. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, os dons de profecia cessarão. Vai cessar, filho, vai acabar. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso aqui, o Espírito Santo falando. Não vai ter mais. O Espírito Santo vai arrebatar a igreja. Não vai ter mais a presença de Deus aqui na terra. Eita, Jeová, por isso que, eita glória, agora entenda comigo isso aqui. Aí percebe que o rico fala assim: pai Abraão, envia Lázaro para que me molhe a ponta da língua, porque estou em fogo, estou em tormento nesse fogo. Agora entenda, quando os dois estavam na terra, você viu o rico o quê? Querendo distanciamento do mendigo, porque como eu disse, mendigo é alguém excluído pela sociedade, só que quando morre quer trazer para perto, já não tem mais jeito, já não tem mais oportunidade. Por isso que eu falo para você, irmão, cola perto de pessoas que falam de Jesus. Cola perto de pessoas que falam da palavra. Porque hoje você pode correr dessa pessoa. Hoje você pode rejeitar. Mas nesse dia você vai querer estar perto de quem você rejeitou. E já não vai mais encontrar, rapaz. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Agora entenda isso aqui. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai falar: pai Abraão, envia Lázaro. Irmãos, fiquei me perguntando. Eu falei: Deus, por que esse homem, ele fala pai Abraão? Como que ele sabia quem era Abraão? E por que ele chama Abraão de pai? Agora entenda comigo isso aqui. Abraão na Bíblia é considerado como o pai da fé. Agora entenda, se ele disse pai Abraão, então esse rico era alguém que tinha fé. Eu vou falar. Agora o que adianta ter fé e viver longe de Deus? Você quer ver uma coisa? Tem gente que acredita em Deus. Você fala: você acredita em Deus? Eu acredito. Mas vive longe. O que adianta? O que adianta acreditar em Deus, mas não obedecer a Deus? O que adianta, rapaz? Eita glória, eu vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo, irmão, olha que tremendo. Ele disse pai Abraão. Se ele disse pai Abraão, então primeiro, ele sabe quem é Abraão. Segundo, Abraão, pai da fé. Então significa que esse rico era alguém que tinha fé, mas colocou a riqueza em cima de Deus. O que adianta, filho? O que adianta acreditar em Deus, mas viver longe de Deus? Eita, Jeová, eu vou falar. O que adianta ter fé, acreditar em Deus, mas não levar uma vida da maneira que Deus quer? Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jeová! Glória a Deus! Eita, Jesus! Entenda isso aqui. Se você fala que tem fé, mas não obedece, não adianta nada. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz no livro de Tiago: se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, sua fé é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim é a fé sem obras. Eita Deus, aleluia Deus. Então percebe, se diz que tem fé, mas não tem obras, não adianta. Se diz que tem fé, mas não tem ação, não adianta. Eita glória, a palavra do Senhor diz em 1 João 3,18: não devemos amar da boca para fora, mas em ação e em verdade. Agora entenda, não adianta falar que tem que amar Deus com a boca, mas não tem ação. Não adianta falar que acredita em Deus com a boca, mas não obedecer a Deus, não tem ação. Eita Jeová, aleluia Deus. Eita glória Jesus. Agora entenda isso aqui. Eu fiquei me perguntando, percebe que esse rico, ele está no inferno, pegando fogo, irmão. Não é o corpo dele que está pegando fogo. A Bíblia foi clara em dizer que o corpo foi sepultado. Percebe que é o espírito e a alma dele que está em chama. É o espírito e a alma dele que está em tormento. Agora entenda isso aqui comigo.
Olha que tremendo, irmão, olha que tremendo. Ele olha para cima e ele lembra de quem? Eita, Jeová, eu vou falar. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Ele olha para cima e ele fala o quê? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua. Agora que interessante. Como que ele sabia o nome do mendigo? Porque na terra você não vê ele falando o nome do mendigo. Agora quando morre, se lembrou do mendigo. Sabe por quê? Porque hoje você pode ser excluído pela sociedade. Hoje você pode ser excluído. Mas nesse dia que a gente rejeitou, vai ter que se lembrar de você. Você quer ver uma coisa? Hoje você fala da palavra. Hoje você traz à memória muitas pessoas, que nem eu, irmão, pela graça e misericórdia. Eu vivo pregando a palavra por onde eu passo, na empresa, eu vou falando da palavra, eu vou falando de Jesus. E hoje as pessoas podem até rejeitar, mas nesse dia vai trazer memória, vai se lembrar. Eita, oh glória a Deus. Agora entenda isso aqui comigo. Percebe que ele está no inferno e ele está lembrando do mendigo. Ele está se lembrando daquela pessoa que ele rejeitou. Eita glória, aleluia a Deus. Eita Jeová, oh glória a Deus. Olha que tremendo, irmão, olha que tremendo. Percebe, lá no inferno ele foi se lembrar do mendigo. Eita, eu vou falar. Agora você quer ver uma coisa? Agora por que o mendigo que está no paraíso, que está no seio de Abraão, não consegue olhar para, não consegue se lembrar do rico? Percebe que é o rico que se lembra do mendigo, não o mendigo que lembra do rico. Agora entenda, se Deus, irmão, um exemplo, entenda isso aqui. Se Deus permitisse o rico, um mendigo olhar para o rico, o mendigo ia ter memória e ia se lembrar de quantas vezes ele foi rejeitado. Só que percebe que o mendigo, não é o mendigo que vê o rico, é o rico que vê o mendigo. Eu falei, Deus, por que o Senhor não deixou o mendigo ver o rico? Sabe o que Deus falou para mim? Porque, filho, se eu deixasse ele ver, se eu deixasse o mendigo Lázaro ver o rico, o mendigo ia se lembrar de quantas vezes ele foi rejeitado na terra. E aqui em cima não tem isso. Aqui em cima não tem mais esse sentimento da terra. Por isso que o mendigo já não se lembra de nada. Por isso que não é o mendigo que vê ele. Porque se o mendigo visse ele, o mendigo ia se lembrar e falar, quantas vezes ele me rejeitou quando eu estava na terra. Então percebe que não é o mendigo que vê. Porque se o mendigo olhasse, o mendigo ia se lembrar. Percebe que é o rico que vê o mendigo. Então percebe, é aquele que rejeitou, que teve que contemplar. Eita Jesus. Olha que tremendo, irmão. Olha que forte. Olha que forte, Lázaro era rejeitado pelo rico. Agora o rico teve que ver quem ele rejeitou. Eita Jesus. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Olha que tremendo. Olha que forte, irmão. Percebe quando os dois morrem? Quem vem pegar a alma do mendigo, quem vem pegar os anjos. Agora entenda. O mendigo era excluído pelo rico, mas quem vem acolher é os anjos. Então quer dizer que a terra pode te rejeitar, mas o céu te acolhe, rapaz. Por isso que Davi disse, ainda que minha mãe e meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Oh glória a Deus, oh glória, oh Espírito Santo, oh glória. Olha que tremendo, irmão, oh glória a Deus, aleluia a Deus, oh glória, aleluia Jesus. Olha que tremendo, irmão, olha que forte. Percebe que o mendigo morre. Quando o mendigo morre, a Bíblia diz que é os anjos que vêm pegar uma dele. Agora entende, sabe por que os anjos vão pegar uma desse mendigo? Porque esse mendigo era excluído pela sociedade, mas o céu estava acolhendo ele. Eita glória, a terra pode te esquecer, mas o céu jamais te esquecerá. Por isso que Deus disse, em Isaías 55, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela venha se esquecer de você, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Olha que interessante, a mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, mas o Senhor jamais se esquece, porque Deus fala, eis que tem o seu nome na palma das minhas mãos. Aleluia a Deus, eita glória, aleluia a Deus. Olha que tremendo, irmão, eita Jeová tremendo, aleluia, eita glória a Deus. Olha que tremendo, irmão, percebe que o mendigo morre. Quando o mendigo morre, é os anjos que vêm acolher ele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? A terra pode te abandonar, a terra pode te rejeitar, mas o céu sempre vai te acolher. Por isso que Davi disse, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Eita glória, aleluia a Deus, oh glória a Deus, oh glória, aleluia, oh Espírito Santo, oh glória. Irmão, estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão, oh glória a Deus, aleluia a Deus. Eita Jeová tremendo, aleluia. Você quer ver uma coisa, irmão? A Bíblia diz em Malaquias, oh glória a Deus, aleluia. Malaquias capítulo de número 3, oh glória Jesus, eu vou falar Jeová. Eita Jeová tremendo, aleluia a Deus. A Bíblia diz assim, em Malaquias, eita Jeová. A Bíblia diz que os homens estavam questionando, e eles vão dizer assim, olha que interessante. Eita Jeová, aleluia a Deus, glória a Deus.
Malaquias capítulo número 3, versículo número 13. Diz assim: vocês dizem palavra dura contra mim, diz o Senhor. E ainda pergunta: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. Do que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, e também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam, o Senhor escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem o nome do Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Agora entenda comigo isso aqui, olha que tremendo, irmão. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, Deus. Olha que tremendo. A Bíblia diz que esses homens estavam questionando, e eles vão falar assim: do que adianta a gente servir a Deus? É inútil servir a Deus. A gente está aqui de luto pelos nossos pecados, a gente chora. Agora olha os ímpios. Ele começa a olhar para os ímpios. Olha os ímpios. Aqueles que praticam o mal não sofrem nada, eles prosperam. Enquanto nós que servimos a Deus choramos, pagando preço. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o que eles diziam. Deus ouviu. A Bíblia diz que Deus desceu. E Deus fez o quê? Abriu um memorial. Olha que tremendo, você tem que entender isso aqui. Deus abriu um memorial diante daqueles que temiam o seu nome e para aqueles que se lembravam do seu nome. Então percebe, o memorial que Deus abriu é para aqueles que se lembram do seu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me lembro de quem lembra de mim. Eita glória, quem lembra do meu nome está escrito no memorial. Agora quem já não lembra de mim, eu também não lembro dele. Você quer ver uma coisa? Porque percebe que na passagem do rico, você não vê a Bíblia falando o nome desse rico, porque esse rico viveu sem Deus. Então percebe, quando ele se esqueceu de Deus, o nome dele não é mencionado na passagem. O nome dele não é mencionado na história. Agora o mendigo, foi alguém que abriu mão. O mendigo, Deus passou a escrever o nome na história. Jesus mencionou o nome do mendigo. Agora entenda, pega isso aqui. Deus diz que o memorial foi aberto para aqueles que lembram do seu nome. Então percebe, quem se lembra de Deus é lembrado por ele. Quem se esquece de Deus é esquecido por ele. Aleluia, Deus! Porque percebe que o rico, eita glória! Porque percebe que o rico foi alguém que viveu sem Deus, colocou a riqueza acima de Deus. Aí quando Jesus conta a parábola, a passagem, quando Jesus conta a história, Jesus não lembra o nome dele. Por quê? Porque Deus fala: eu me lembro do que se lembra de mim. O memorial é para aqueles que se lembram do meu nome. Eita glória a Deus! Aleluia, Deus! Eita Jeová tremendo, é forte Jesus. Olha que tremendo, irmão. E outra coisa, para finalizar, olha que tremendo, a Bíblia diz que esse rico, percebe que ele vai falar assim: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta na minha língua, porque o lugar que eu estou é quente. Agora entenda isso aqui. Por que ele pede para molhar a língua, irmão? Isso aqui que eu achei interessante. Percebe, ele está em tormento, irmão. Ele está numa situação de tormento. Olha que forte. A alma dele, o espírito dele está em fogo, está em chamas. Mas por que ele pede para molhar a língua? Por que ele se preocupa tanto com a língua? Sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim no livro de Tiago. Tiago capítulo número 3. Diz assim. Olha o que a Bíblia diz. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e é contaminado o corpo inteiro. Não se põe em chama toda a carreira de existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno. Agora entenda isso aqui. A Bíblia diz que a língua era posta pelo inferno. E onde esse homem foi parar? No inferno. E a língua dele estava o quê? Eita! Irmão, a língua dele estava em chama. Agora por quê? Por que ele se preocupou tanto com a língua? Talvez esse homem, esse rico, foi alguém que usou muita língua para amaldiçoar a vida de Lázaro. Porque percebe que nem todo mundo trata bem mendigo. Tem pessoas que maltratam mendigo, percebe, insulta. Agora entenda isso aqui. Talvez ele usou muito a língua para amaldiçoar Lázaro. Aí o que aconteceu? A língua dele estava em chamas. Hoje você pode usar a língua para amaldiçoar alguém, mas nesse dia tem um fogo preparado para a tua língua. Eita glória, eu vou falar, Deus. Hoje você pode falar o que você quiser. Hoje você pode falar palavrão. Você pode falar o que você quiser. Mas nesse dia vai ter um fogo preparado por linguarudo. Eu vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita glória, olha que interessante. Eu falei: Deus, por que ele está se preocupando tanto com a língua? Se o corpo dele está em chama, mas por que a língua? Porque percebe. E outra coisa que eu também entendo nessa passagem. Percebe que ele está em chamas. E ele queria o quê? Água para molhar a língua. Porque somente a água poderia trazer um refrigério na língua daquele homem. Então percebe que ele está ansiando, agora ele está tendo sede. Eita Jesus. Glória a Deus. Este homem aqui está ansiando por aquele que ele rejeitou. Está ansiando, percebe? Manda Lázaro, envia Lázaro para molhar a ponta da minha língua.
Ele está ansiando por quem ele rejeitou. Deus disse: eis que enviarei sobre a terra uma fome, não de água e nem de pão, mas de ouvir as minhas palavras. As pessoas correrão do Oriente ao Ocidente em busca da palavra do Senhor e não a encontrarão. Agora entenda, ele está ansiando por isso aqui, ó, pela palavra. Ele está ansiando por aquilo que ele rejeitou, pela vida de Lázaro. Está ansiando ouvir, já não pode mais. Eita, por isso que a Bíblia diz: busca o Senhor enquanto pode achar, invoque enquanto ele está perto. É melhor buscar Deus em vida do que lá no Hades. Lá no Hades Deus não ouve. Lá você pode chamar, você pode gritar, espernear. Lá Deus não vai ouvir, porque lá é o lugar dos mortos, e Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Reflita nisso em nome de Jesus.